Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. E aí, meu povo, como vão? Tudo bem? Olha só, eu estou atendendo a um pedido de uma aluna, a Andrea Tampieri, que ela solicitou que eu conversasse com os alunos mostrando a necessidade do direito tributário e sua aplicabilidade no dia a dia. Acontece o seguinte, eu não sei se vocês se lembram, na nossa primeira aula eu disse para vocês que o direito tributário está presente em tudo que nós, brasileiros, nós viajando para outros países, nós teremos. A gente observa o seguinte, de uma bala que você compra a uma propriedade que você adquire, o direito tributário está presente. Da doação que você faz de um patrimônio, de um dinheiro, de um bem, de uma propriedade para alguém, até todas as despesas envolvendo a montagem de um veículo, tudo envolve o direito tributário. A gente vai perceber que o direito tributário no Brasil, principalmente, ele está ligado a 4 aspectos específicos. O primeiro dele é o comércio exterior, e dentro dele a gente vê o imposto de importação e imposto de exportação. O segundo dele que a gente vê é a renda, tá? A renda, ela é tributada a partir do imposto de renda e, inclusive, a partir do IOF. Nós temos também a propriedade que também é tributada. Ela é tributada no imposto de renda, ela é tributada no IPTU, ela é tributada no IPVA e outros mais tributos. E a gente vai perceber também que maior percentual de tributação do Brasil está no consumo. E os impostos, os tributos mais responsáveis por isso são o ICMS e o IPI. O ICMS envolvendo toda a parte de circulação de mercadoria e serviço e o IPI envolvendo toda a parte de industrialização. E aí a gente percebe o seguinte, qual que é a importância do direito tributário? Poxa, por que eu não sou estudante de direito e preciso estudar essa chatice desse direito tributário? Gente, a gente precisa entender o seguinte, o direito tributário ele pode ser chato, mas o direito tributário ele está presente no dia a dia da gente. Amanhã, os senhores como administradores, como representantes de uma empresa dentro e fora do Brasil, os senhores precisam entender que a tributação é o que faz o país andar. Vamos analisar essa situação que a gente está vivendo hoje do coronavírus? A gente percebe o seguinte, várias pessoas estão recebendo auxílios emergenciais do governo. De onde vocês acham que esse dinheiro saiu? Do bolso do presidente? Do bolso do Congresso Federal? Não, gente, esse dinheiro saiu do recolhimento tributário. Nós temos tributos, como a gente já viu nas nossas aulas, nós temos tributos de natureza fiscal. O que é isso? É aquele tributo meramente arrecadatório, é aquele tributo que toda a arrecadação dele será destinada para encher cofre público. E quando chega lá no cofre público, ele vai custear tudo aquilo que está presente no orçamento público que a gente já discutiu anteriormente. Então, toda essa receita vai custear as despesas descritas no orçamento. Sejam essas despesas com educação, saúde, segurança, lazer. Então, pessoal, todos os tributos que têm natureza fiscal têm também a natureza arrecadatória, porque a natureza fiscal é arrecadatória. E nós temos tributos que vão nos ajudar muito agora, pós-pandemia, que são os tributos de natureza extrafiscal. A gente vai perceber que esses tributos de natureza extrafiscal, eles têm o condão de equilibrar a balança econômica e financeira. E a gente percebe também que esse equilíbrio da balança econômica e financeira, ela não se dá por outro meio que não seja por meio do direito tributário. Então a gente vai perceber o seguinte, o direito tributário,
ele está presente em vários aspectos da nossa vida. Esses auxílios emergenciais que vários de vocês receberam, que várias pessoas ainda vão receber com as suspensões dos contratos de trabalho, só está sendo possível por causa da arrecadação realizada através dos tributos. A gente percebe o seguinte: o governo, de um modo geral, quando eu falo governo, eu estou falando governo em todos os âmbitos, estadual, federal e municipal. Então, o governo, de um modo geral, gente, ele não tem dinheiro para a gente conseguir adquirir as nossas propriedades, os nossos bens de consumo. A gente só faz isso através do nosso trabalho ou através de alguma doação, alguma herança que a gente receba. O Estado não tem isso. A única fonte de renda do Estado, pelo menos assim, a mais plausível, é a arrecadação. O Estado, ele pode alugar um imóvel, ele pode abrir mão de um patrimônio, mas de um modo geral, a fonte de arrecadação, a fonte de entrada de dinheiro do governo federal para custeio de tudo o que acontece no país é através da arrecadação. Então, esses tributos, como imposto de renda, que tem natureza fiscal, ele será destinado ao cofre público e ele irá suprir necessidades emergenciais, como essa que a gente está vivendo agora do coronavírus. Sem o direito tributário, não seria possível pagar para a nossa população o auxílio emergencial. Sem o direito tributário, não seria possível a gente conviver de uma forma harmoniosa com outros países através da importação e exportação de produtos. Como eu falei inicialmente para vocês, o direito tributário no Brasil ele tem 4 pilares: comércio exterior, renda, propriedade e consumo. E a gente percebe o seguinte: o mais injusto deles é o mais tributado, que é o consumo. Se a gente for perceber, o consumo ele é tributado com 2 pilares específicos de tributos: o IPI, sobre produtos industrializados, e o ICMS, sobre a circulação de mercadorias. E a gente percebe o seguinte: acaba se tornando até uma coisa injusta, porque a gente percebe que os países do primeiro mundo, a tributação maior deles é sobre renda e patrimônio e não sobre o consumo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ok, hoje é domingo, finalzinho de tarde, vamos ali comprar uma cachaçinha para fazer uma caipirinha. Ok. Preço médio de uma cachaça para fazer uma caipirinha, algo em torno de R$6. Se você tirar R$6 de uma pessoa que ganha 1.000, qual o percentual que isso representa? Mas se você tirar R$6 de uma pessoa que ganha 30.000, qual é o percentual que isso representa? A tributação sobre o consumo, ela é igual, sem levar em consideração a capacidade do contribuinte. Então, do mesmo jeito que o imposto de renda, ele vai olhar a capacidade contributiva, isso é, a capacidade que cada contribuinte tem, e você tem ali alíquotas de acordo com a capacidade contributiva. No tributo sobre consumo, você vai tributar simplesmente a essencialidade. Quanto mais essencial, menos tributado, por exemplo, cesta básica. Quanto menos essencial, como bebida alcoólica e cigarro, mais tributado. Só que não leva em consideração a situação que envolve o contribuinte. Então, se a gente for analisar, embora direito tributário é extremamente necessário, não dá para você sustentar, manter um Estado sem o direito tributário, a forma de tributação no Brasil não é justa. A forma em que se tributa o consumo sem levar em consideração a capacidade contributiva do contribuinte, né? É até redundante o que eu acabei de falar, mas é a realidade. A gente percebe o seguinte: acaba que os mais pobres são mais tributados dentro do consumo
do que as pessoas com mais dinheiro. Olha, pessoal, eu tinha até passado para vocês um trabalho para que vocês fizessem sobre a reforma tributária. Foi feita uma proposta pelo ministro Paulo Guedes de fazer uma reforma tributária no Brasil. E essa reforma é semelhante à reforma que foi aplicada nos Estados Unidos. Então, retiraria essa excessiva tributação sobre o consumo e distribuiria novamente sobre patrimônio, sobre renda e permaneceria dentro dos 4 pilares e comércio exterior. E a gente percebe o seguinte, o direito tributário, ele está diretamente ligado à economia nacional. Vocês podem perceber o seguinte, taxa Selic sobe, você tem moeda estrangeira abaixando de preço. Taxa Selic abaixa, moeda estrangeira sobe de preço. Qual o reflexo disso dentro do país? A gente vai perceber o seguinte, quando você tem a taxa Selic baixa e você tem a moeda estrangeira muito alta, quem tem dinheiro não vai investir em moeda estrangeira, não vai pôr o dinheiro fora do Brasil, porque não compensa. E aí, o que vai acontecer nesse momento? As pessoas que têm dinheiro vão investir no Brasil, não vão investir fora. A gente percebe que quando o assunto é consumo, quanto mais você investir no Brasil, é melhor. Porque a gente percebe o seguinte, existe uma tributação muito alta sobre o consumo, inclusive em viagens internacionais. Você viajou, fez compras lá fora, você tem uma tributação muito alta nas compras realizadas em cartão de crédito, mas isso fica lá fora, isso não vem para o Brasil. A gente tem que entender que para a gente sair dessa pandemia, a gente não vai sair dela sem o direito tributário. Então, agora eu vou responder para vocês a pergunta. Qual a importância do direito tributário para o estudante de administração? Qual a importância do direito tributário para essa situação que a gente vai viver agora pós-pandemia, com índice alto de desemprego, com empresas fechando as portas, e aí? Isso vai nos reportar também para uma outra pergunta. Qual o cenário que nos espera? Então, vamos organizar? Primeira coisa, importância do direito tributário. O direito tributário é a máquina efetiva para fazer com que o país tenha riqueza e diminua as desigualdades sociais. É até, vamos dizer assim, um pouco forçado falar em diminuição de desigualdade social, uma vez que o próprio consumo, a própria tributação sobre consumo gera desigualdade social. Mas quando você recolhe um tributo meramente arrecadatório e esse dinheiro vai para o cofre público, tecnicamente ele tem que voltar para a população como saúde, educação, lazer. E aí vocês vão me questionar o seguinte, e no período pós-pandemia, o que vai acontecer? A gente precisa fazer exatamente o que o ministro está propondo. Gente, eu não estou falando de política aqui não, estou falando de direito tributário e economia, ok? A gente precisa entender que o ministro Paulo Guedes, ele está fazendo uma coisa extremamente inteligente. A proposta dele é manter baixa a taxa Selic para promover o investimento financeiro dentro do país. Isso representa o quê? Fomento à indústria nacional. Isso representa um fomento à não existência, a gente sabe que existe, mas a diminuição da guerra fiscal. E a gente sabe também que nós, Brasil, nós somos um país pobre. Nós vamos levar muitos anos para conseguir sair desse problema todo econômico. Não estou aqui minimizando as questões da doença, as questões de saúde pública, nada disso. Estou falando de economia e da nossa disciplina, que é o direito tributário. A gente pode analisar também por um outro ângulo, com relação ao direito tributário, como que a sociedade vai ficar, uma vez que a gente está tendo o adiamento do recolhimento dos tributos, principalmente sob folha de pagamento. A gente já falou
inclusive em matérias anteriores, como no direito empresarial, sobre planejamento tributário. A gente percebe que a elisão fiscal, ela não é crime. A elisão fiscal é um planejamento tributário previsto em lei para que as empresas possam recolher tributos, possam pagar os seus tributos de uma forma legal e de uma forma menos danosa para a atividade econômica. Agora, o que é crime, gente, é a evasão fiscal. Não vamos misturar as coisas. Quando a gente fala em evasão fiscal, a gente está falando de crime. Não é crime que dá cadeia no Brasil, mas fora do Brasil, o próprio Capone matou um monte de gente, nunca foi preso, e foi preso por causa da Receita Federal. No Brasil, os crimes fiscais não dão cadeia, mas a gente precisa pensar que a maioria dos crimes fiscais, eles vêm amarrados com outros que dão. Então, se acontecer da pessoa ser presa por crimes tributários, tem outra coisa amarrada junto, ok? Gente, a gente precisa entender que o direito tributário, ele está presente na vida da gente, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. O direito tributário, existe uma máxima que diz o seguinte, que da morte dos impostos você não foge. E não mesmo, não tem jeito. Aí vocês vão virar para mim e falar comigo assim, mas eu não quero ficar recolhendo tributo para político me roubar. Aí a gente entra numa outra seara. Será que nós sabemos cobrar dos nossos governantes aquilo que a gente efetivamente cobra com os nossos colegas, que a gente cobra nos nossos grupos sociais? Você se lembra em quem você votou na última eleição? Para prefeito, para vereador, para governador, para senador, para deputado. É atrás dessas pessoas que você deve ir e cobrar. Você já fez parte de um orçamento participativo do seu município? O direito tributário, ele permite que o cidadão participe da vida econômica e financeira do país. Você já participou? Então, gente, antes da gente reclamar, vamos nos tornar brasileiros mais ativos. Vamos, ao invés de só cobrar, conhecer um pouco mais. A gente precisa entender que nós temos tributos de extrema importância, sejam de competência federal, de competência estadual, de competência municipal, que eles podem mudar o nosso país. Exemplo maior disso, gente, são os tributos que têm a característica de extrafiscalidade. A gente precisa entender o seguinte, esses tributos que têm característica de extrafiscalidade, eles têm uma intervenção direta do Estado na economia. E aí a gente faz a seguinte pergunta, qual o Estado que nós queremos ter? Qual o Estado que nós estamos dispostos a ter? Não adianta a gente ficar reclamando se a gente ainda não parou para pensar qual o Estado que eu quero ter. E se o Estado não trabalha, não tem dinheiro, não tem como se manter a não ser pela tributação, eu preciso conhecer sobre tributação para que eu possa discutir isso. Então, gente, deixo claro para vocês aqui, a pedido da nossa colega Andréa Tampieri, a importância do direito tributário na vida e na profissão de vocês. Não tem como vocês passarem ilesos pelo direito tributário, seja no funcionalismo público ou seja numa empresa privada. O direito tributário vai estar sempre presente. Ok, pessoal? Espero ter esclarecido e vou deixar uma coisa muito clara para vocês. A nossa próxima aula vai falar sobre ICMS. ICMS é um imposto de grande importância e de competência dos estados. A gente percebe o seguinte, todo tributo, o ente tributante, ele pode escolher usar a sua capacidade tributária para cobrar e instituir esse tributo. Então, ele pode escolher
dentro da sua competência, dentro da sua capacidade. O que a gente percebe é que quando o assunto é ICMS, o Estado não pode se recusar. O ICMS, ele é o único tributo de natureza 100% fiscal e que ele vai ficar a critério dos estados e o Estado não pode se recusar a recolher. Embora ele seja responsável por grande parte da arrecadação dos estados, a ausência do ICMS pode causar uma guerra fiscal. E a guerra que eu falo, gente, quando eu falo em guerra fiscal, eu não estou falando de pegar em arma e ir para a rua, não é isso. Quando eu falo em guerra fiscal, eu estou falando de um estado querer sobrepor o outro por causa de situações que envolvem o direito tributário. Ok, pessoal, até aqui? Então, até a próxima aula e a gente se fala novamente. Um abraço para vocês.